Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores bilhetes, as melhores múltiplas, as melhores chips e que vocês possam ganhar uma boa renda, né? Que é para isso que a gente aposta e analisa. Beleza. Hoje eu vou estar aí analisando os melhores jogos e também vou estar dando palpite para futebol de hoje, do dia 20 de 4 de 2022, ou no caso, dia 20 de abril de 2022. Gente, a gente não está dando sorte com bilhete, porém a maioria das apostas, a maioria das análises, a maioria dos palpites estão batendo. A gente só não tá com muita sorte aí nos bilhetes, a gente só tá perdendo por conta de um, cara, tipo bagulho bobo. Por exemplo, o Bahia. O Bahia arrebentou hoje o Azul, se eu não me engano, e não ganhou. Ontem o Barcelona, por exemplo, também massacrou o Cádiz e não ganhou. Ok, né? É futebol, é o que temos. Porém, antes da gente começar a análise aí do dia 20, venho pedir a gentileza que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e assinem o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos aí agora para Campeonato Brasileiro, Série A, onde teremos aí Flamengo contra Palmeiras. Flamengo contra Palmeiras, onde o Flamengo ele está vindo aí, segundo um xbet, como favorito, com uma odd de 1,95 e o Palmeiras com uma odd de 3,80. Vamos estar aí analisando aí agora o Flamengo. Flamengo, dos últimos 5 jogos, ele empatou 2 e ganhou 3. Ou seja, a fase do Flamengo tá ficando boa, o Flamengo tá se acertando e o time do Flamengo tá fechando. Se o time do Flamengo fechar, vai ficar bem difícil, hein? Ganhou de 3-1 do São Paulo, ganhou de 3-1 do Talheres, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, ganhou de 2-0 do Sporting Cristal. Já está aí com uma invencibilidade de 5 jogos. Vamos ver o Palmeiras. O Palmeiras, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Empatou em 1 com o Goiás, ganhou de 8-1 do Independente Petroleiro, perdeu de 3-2 para o Ceará, ganhou de 4-0 do Deportivo Táchira, ganhou de 4-0 do São Paulo. Gente, por mais que o Flamengo esteja jogando no Maracanã e o time esteja fechando, não dá para apostar numa vitória seca do Flamengo, porque quem acompanha muito bem o futebol e sabe que nos últimos anos o Flamengo e o Palmeiras eles têm tido muitos jogos bons, muitos jogos disputados, muitos jogos acirrados. Ambos os times têm excelentes jogadores no ataque, não dá para cravar a vitória de nenhum dos times. Por isso, safe do safe do safe, over 1.5 e aquela arriscada básica, over 2.2. Não dá para ir em vitória não, somente resultado de gols. E agora pela Copa do Brasil, teremos aí Atlético Mineiro contra Brasiliense. Atlético Mineiro, óbvio, favorito para essa partida com uma odd de 1.20 pela Bet365 e o Brasiliense com uma odd de 13. Vamos analisar aí o Atlético Mineiro. Gente, eu vou tentar fazer a análise um pouco mais rápida, porque são muitos times, tá? Então não vai dar certo, acompanha aí. Beleza, o Atlético Mineiro aí vem de uma invencibilidade aí de 10 jogos, onde o último resultado foi 1-0 contra o Atlético, empatou em 1-1 contra o América Mineiro em casa e ganhou de 2-0 do Internacional. Já o Brasiliense também está aí numa fase boa, dos últimos 10 jogos ele perdeu apenas 1, ganhou 8, empatou 1, ou seja, o Brasiliense também está vindo aí numa excelente fase. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui agora no resumão. O Atlético Mineiro já vem de 14 jogos sem derrotas, o Brasiliense já vem de 4 jogos sem derrotas, tá? O Atlético Mineiro dos últimos 9 jogos em 8 foi o primeiro a marcar, o Brasiliense dos últimos 9 jogos em 7 foi o primeiro a marcar. Dos últimos 8 jogos do Atlético Mineiro, em 6 ele venceu o primeiro tempo. Gente, jogo bom. Eu não acredito que o Brasiliense ele vai aceitar apenas a derrota. Acredito eu que, como é o primeiro jogo, ele até pode aí dar uma segurada, analisar o jogo, mas eu não acredito que ele vai ficar atrás, tá? Então, queria muito colocar essa vitória aí do Atlético Mineiro, mas parece perigosa. Mas vamos lá.
A vitória seca, então, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time muito bom, mesmo o Brasiliense ele sendo um bom time, vindo uma fase boa, o Atlético Mineiro é melhor. E o Atlético Mineiro aí não vai querer desperdiçar oportunidades no primeiro jogo. Então, Atlético Mineiro, vitória seca. Vamos aí agora para o próximo jogo, onde teremos Ceilândia contra Botafogo. Beleza? Onde o Botafogo é favorito para a partida com uma odd de 1.55 pela 1xBet e o Ceilândia com uma odd de 5.50. O Botafogo dos últimos 5 jogos, ele empatou 1, perdeu 2 e ganhou 2. E o Ceilândia, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Teve 3 jogos seguidos contra o Brasiliense. Beleza. Vamos ver aqui o resumão. Resumão, Botafogo sofreu gol nos últimos 5 jogos. Dos últimos 9 jogos do Botafogo, em 8 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 5 jogos aí do Ceilândia, em 4 foram menos que 2.5 cartões. Uma estatística muito interessante aqui do Botafogo. Dos últimos 5 jogos que ocorreu, em 4 foram ambas marcam. Beleza. O que a gente pode colocar aí para esse jogo? Ambas marcam, levando em consideração que o Botafogo ele tem tomado muitos gols, tá? Em todos os últimos 5 jogos ele tomou gol. Ceilândia jogando em casa, eles sabem que é a oportunidade de tentar fazer algum gol, de tentar fazer algum resultado, porque se voltar para o Rio de Janeiro vai ser difícil de ganhar no Botafogo, jogando no Engenhão. Então ambas marcam, vem muito forte aí, tranquilaços. Vamos ver aí agora Portuguesa contra Corinthians. Portuguesa e Corinthians. Corinthians, óbvio, favorito com uma odd de 1,30 pela Bet365 e a Portuguesa com uma odd de 11. Vamos analisar a Portuguesa. Portuguesa dos últimos 5 jogos empatou 3, perdeu 1 e ganhou apenas 1, ou seja, a fase é ruim, filho. E o Corinthians? Corinthians dos últimos 5 jogos perdeu 2 e ganhou 3 seguidas, ganhou do Avaí, do Deportivo Cali e do Botafogo, ou seja, a fase do Corinthians é totalmente ao contrário da fase do Portuguesa. Vamos resumir. O Corinthians vem de 3 vitórias seguidas, a Portuguesa vem de 3 jogos sem vitórias. Dos últimos 7 jogos da Portuguesa, em 6 foram menos que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos do Corinthians, em 5 foram o Corinthians foi o primeiro a marcar. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, acredito muito na vitória do Corinthians. O Corinthians está com um time bom, time encaixado, e o Corinthians vai pressionar o tempo inteiro a Portuguesa. Então, vitória sequíssima do Corinthians. Tombense e Ceará. Tombense e Ceará, também válido pela Copa do Brasil. Temos aí o Ceará com favoritismo pela Bet365 com uma odd de 1.85 e o Tombense com uma odd de 4. Vamos analisar o Tombense. Dos últimos 5 jogos do Tombense, ele ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Ou seja, a fase não é boa, filho. O time tá vindo muito under. Vamos ver o Ceará. O Ceará dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 e ganhou 3. Será que é importante que ele jogue contra times grandes? Perdeu de 3-1 para o Botafogo, beleza. Mas não é fácil ganhar do Ceará. No Ceará, ganhou de 2-0 do Deportivo Laguaira, ganhou de 3-2 do Palmeiras, ganhou de 2-1 do Independente. Ou seja, o Ceará tá vindo brabíssimo. Então, com isso, e analisando também a fase do Tombense, vitória sequíssima aí do Ceará, beleza? Vitória sequíssima do Ceará. Bem suave. Beleza? Agora nós vamos aí para Premier League, onde teremos Chelsea contra Arsenal. Onde aí o Arsenal ele é favorito para o confronto, pagando uma odd de 1.75 pela 1xBet, enquanto a odd do Arsenal está com uma odd em 4.50. Vamos analisar o Arsenal. O Arsenal dos últimos 5 jogos ele perdeu 2 e ganhou 3, ou seja, a fase está boa, a fase está voltando a ficar uma fase muito irregular. Beleza, ganhou de 2-0 do Crystal Palace, ganhou de 3-2 do Real Madrid e ganhou de 6-0 do Southampton, ou seja, fase confirmada, fase boa.
E o Arsenal, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 e ganhou apenas 1. Gente, vamos lá. Para esse jogo aqui, não tem dúvidas em colocar vitória do Chelsea, beleza? Vitória do Chelsea que está pagando uma odd muito boa de 1.80. E também um over 2.5 aí, suavaço. Vitória do Chelsea está pagando bem, hein? 1.80, muito bom. Vamos ver aí agora. Everton contra Leicester City. Beleza. Dos últimos 5 jogos do Everton, ele ganhou 2 e perdeu 3. Ou seja, a fase não é das melhores. Ganhou de 1-0 do Manchester United, perdeu de 3-2 para o Burnley, perdeu de 2-1 para o West Ham, perdeu de 4-0 para o Crystal Palace, ou seja, realmente a fase não é boa. Vamos ver o Leicester. O Leicester dos últimos 5 jogos, ele empatou 2, ganhou 2 e perdeu a última partida para o Newcastle. Beleza, perdeu de 2-1 para o Newcastle, ganhou de 2-1 do PSV, ganhou de 2-1 do Crystal Palace, empatou em 0-0 contra o PSV. Resumão. Nesse resumão temos aí o Leicester tomando gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 7 jogos do Leicester, em 5 foram mais que 2.5 gols, ou seja, no mínimo 3 gols. Dos últimos 7 jogos do Leicester, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Everton, em 5 o Everton foi o primeiro a sofrer gol. Combate frente a frente, temos aí o Everton de 3 jogos sem derrotas para o Leicester. O Leicester sofreu gol nos últimos 5 jogos do Everton e dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. Ou seja, rapaziada, ambas marcam vindo muito forte e é nisso aí que a gente vai ficar. Everton Everton contra Leicester, ambas marcam. Se Newcastle e Crystal Palace eu vou pular, vamos botar em Manchester City e Bristol. Deixa eu dar uma olhada. Analisando aí o Manchester City. Dos últimos 5 jogos do Manchester City, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, que foi o último jogo contra o Liverpool. E o Bristol, dos últimos 5 jogos do Bristol, ele perdeu 2, empatou 1 e ganhou os últimos 2 jogos, ou seja, são equipes que na tabela eles estão muito diferentes de posição. São aí 34 pontos de diferença. Porém, a fase hoje das equipes são fases parecidas. Tem mais um porém. O Manchester City é muito mais time contra o Bristol. Vamos ver aqui o resumão. O Bristol vem de 3 jogos sem derrotas. O Manchester City, por exemplo, vem de 3 jogos sem vitórias. O Bristol sofreu gol nos últimos 11 jogos contra o Manchester City. Dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram mais que 2.5 gols. E dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 9 o Manchester City venceu o primeiro tempo. Ou seja, a gente tem 2 resultados aí. Vitória do City no primeiro tempo, tranquilaço. Vitória do City no primeiro tempo. E vitória do Manchester City no tempo normal. Beleza? Vamos aí agora para a Espanha, La Liga, onde teremos Atlético de Madrid contra Granada. Vamos aí analisar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid dos últimos 5 jogos ele ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Ganhou de 2-1 em casa do Espanhol, empatou em 0-0 contra o Manchester City, perdeu de 1-0 para o Mallorca, perdeu de 1-0 para o Manchester City. Vamos ver agora o Granada. O Granada, que é o 18º colocado da La Liga, né? Tá numa fase horrível, porque dos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2 seguidas. Gente, não tem como não colocar vitória sequíssima do Atlético de Madrid. Não tem nem muito que analisar. De verdade, vamos aqui no resumão. Não tem nem muito que analisar. Aí, o Granada vem de 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 jogos, em 5 foram pelo menos 3 gols. Ou seja, a única coisa interessante aqui é que dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram,
Atlético de Madrid e Granada, em 4 foram ambas marcas. Ou seja, o Granada gosta de fazer um golzinho ali no Atlético de Madrid. Porém, como eu já falei, a odd aí do Atlético de Madrid está até que uma odd aceitável para o confronto, pagando 1,30, vitória seca do Atlético de Madrid. Vamos pular ali o Celta de Vigo e vamos aqui para o Real Madrid e Osasuna. Vamos analisar o Osasuna. Dos últimos 5 jogos do Osasuna, ele perdeu 2 e ganhou 3, sendo que foram 2 vitórias seguidas. Ganhou de 2-1 do Valência, ganhou de 1-0 do Deportivo Alavés, perdeu de 4-1 para o Real Betis, ganhou de 3-1 do Levante, perdeu de 4-0 para o Barcelona e ganhou de 1-0 do Villarreal. Ou seja, o Osasuna está naquela roda gigante. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nunca tem uma constância. Agora é que está tendo. Vamos agora ver o Real Madrid. O Real Madrid aí que é o líder do campeonato. Dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Ganhou de 3-2 do Sevilha, perdeu de 3-2 para o Chelsea, ganhou de 2-0 do Getafe, ganhou de 3-1 do Chelsea. Outro jogo aí que dá para colocar, vitória sequíssima do Real Madrid, beleza? Tá pagando uma odd de 1,70, que é uma odd boa pra caramba, vitória sequíssima do Real Madrid, porque ele vai querer se manter na ponta. Ainda mais que ele tá a 75 pontos aí do Barcelona e pode ampliar ainda mais, já que o Barcelona perdeu na rodada, ou seja, seriam aí 18 pontos de vantagem. Seria muito tranquilo, ele ficaria muito tranquilo aí para garantir o título da La Liga com muitas rodadas de antecedência. Vamos agora para a Alemanha, no caso onde teremos DFB Pokal, onde temos RB Leipzig contra União Berlim. Vamos analisar aí o RB Leipzig. O RB Leipzig ele é favorito aí pela Bet365, com uma odd de 1,45, que é uma odd muito boa para quem está jogando em casa, contra o União Berlim com uma odd de 7,50. Vamos só esperar carregar. Boa vontade, beleza? Dos últimos 5 jogos aí do RB Leipzig, ele ganhou 4 e empatou 1. Beleza? Ganhou de 1-0 do Bayer Leverkusen, ganhou de 2-0 do Atalanta, ganhou de 3-0 do Hoffenheim, empatou em 1-1 com o Atalanta. Vamos ver aí o União Berlim. O União Berlim, dos últimos 5 jogos, ele empatou 1, perdeu 1 e ganhou 3 seguidas, que é muito importante. Ganhou de 2-0 do Frankfurt, ganhou de 4-1 do Hertha, ganhou de 1-0 do Köln. Ou seja, são dois times em fases boas, porém o time do RB Leipzig é muito mais time que o União Berlim, então não tem por que não colocar vitória seca do RB Leipzig. Jogando em casa uma semifinal, o RB Leipzig vai partir para cima do União Berlim, vai tentar ganhar logo sem dar chance para o adversário. Gente, está saindo um monte de vitória direta hoje, um monte de vitória seca, Jesus. Vamos aí agora para a Itália, onde temos aí Copa da Itália, Juventus e Fiorentina. Juventus e Fiorentina pela semifinal da Copa da Itália, mata-mata. Onde temos aí a Juventus como grande favorita, pagando uma odd de 1,85. Quem está pagando essa odd aí é a Bet365, contra uma odd de 4,20 da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos aí da Juventus, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos aí da Fiorentina, ganhou 4 e empatou apenas 1. Ou seja, a fase da Fiorentina é bem melhor. Vamos no resumão. Beleza, a Fiorentina aí vem de 3 vitórias seguidas, vem de 6 jogos sem derrotas. A Juventus vem de 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos da Fiorentina, em 6 foram menos que 2,5 gols. Vamos aí com o empate frente a frente. A Juventus vem de 3 jogos sem derrotas para a Fiorentina. A Fiorentina, obviamente, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Porém, hoje a fase é outra. Hoje são ambos times diferentes. E no placar agregado está 1-0 Juventus. Acredito eu que a Fiorentina vai ter que sair para o jogo, tá? A Juventus também, jogando em casa, ela também vai ter que sair para o jogo. Então, para ficar bem safe, como eu acredito aí que vai ser um jogo que é propício, que é bem propício a gols, ou ver 1,5 para ficar suave. Queria muito colocar essa vitória seca aí da Juventus, porém, não dá.
A Fiorentina sempre se impõe e está numa fase melhor hoje do que a do Juventus. Então, vou ver 1.5 para ficar suave. Vamos ver aí agora na França, onde temos Liga 1. Liga 1 temos Mônaco contra Nice. Beleza, vamos analisar o Mônaco. O Mônaco dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4, empatou 1, ou seja, fase excelente. Ganhou de 3-2 do Stade Rennais, ganhou de 2-1 do Troyes, ganhou de 2-1 do Metz, ganhou de 3-0 do Paris Saint-Germain. Fase boa. Modo rolo compressor ativado, filho. E o Nice? Vai Nice. E o Nice dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1, ou seja, fase não boa, jogo em casa, ódio de 1.85, vitória sequíssima do Mônaco, sem pensar 2 vezes. Vamos dar uma olhadinha agora. O próximo jogo que a gente vai estar analisando é o Rangers contra Paris Saint-Germain, onde temos o Rangers aí com uma odd de 5.50 e o Paris Saint-Germain como favorito com uma odd de 0.50. Odd paga aí pela Bet365. Os Rangers dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, ganhou 1 e empatou 2. Não está numa fase boa nem aqui nem na China. E dos últimos 5 jogos aí do Paris Saint-Germain, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1, que foi para o Mônaco. Vamos aí no resumão. O Paris Saint-Germain vem de 3 vitórias seguidas. O Rangers vem de 3 jogos sem vitórias, vem de 3 jogos sofrendo gol. O Paris Saint-Germain também sofreu gol nos últimos 4 jogos. Dos últimos 6 jogos, em 6 foram mais do que 2.5 gols do Paris Saint-Germain. Dos últimos 6 jogos, em 5 o Paris Saint-Germain foi o primeiro a marcar. O Paris Saint-Germain vem de 13 vitórias seguidas de vitórias contra o Rangers. Vem de 15 jogos sem derrotas para o Rangers. E os Rangers, obviamente, vêm de 13 jogos seguidos sofrendo gols do Paris Saint-Germain. E dos últimos 9 jogos, em 8 foram mais do que 2.5 gols. E dos últimos 10 jogos, em 9, o Paris Saint-Germain foi o primeiro a marcar. Ou seja, diante aí desse... Perdão, jogo errado. Diante aí dessa estatística avassaladora do PSG, não tem por que não colocar. Vitória sequíssima aí do PSG e também, para quem quiser, vitória do PSG no primeiro tempo. Vamos aí agora analisar o próximo jogo, onde teremos o Olympique de Marseille contra Nantes. O Olympique de Marseille hoje é favorito contra o Nantes, pagando uma odd de 1.60, quem está pagando essa odd é a Rivalo, e o Nantes com uma odd de 5.75. O Olympique de Marseille, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1, que foi para o PSG, jogaço. E o Nantes, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, ganhou 1, empatou 2. Ou seja, fase não é boa. Eu não acredito que o Olympique de Marseille vai perder esse jogo, porém, não estou tão confiante assim não. Não. Deixa eu analisar aqui. O Nantes vem de 3 jogos sem derrotas e sofreu gol nos últimos 5 jogos. Rapaziada, eu não estou confiante, de verdade. Mesmo que o Olympique de Marseille ele esteja numa fase boa, vai estar jogando em casa, não estou confiante. Por que eu não estou confiante? Porque o Olympique de Marseille, ele tem 59 pontos. O PSG, ele tem 74 pontos, tá? Apesar que o Olympique de Marseille necessita da vitória para continuar tranquilo ali com a vaga segurando na Champions. A gente pode colocar aí, só para ficar suave, só para não ter nenhum tipo de problema, Olympique de Marseille ou empate, tá? Não estou tão confiante assim na vitória, por isso que a gente vai jogar essa mais safe, Olympique de Marseille ou empate. Beleza. Vamos analisar aí agora o Stade Rennais contra o Strasbourg. O Strasbourg, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 2 e empatou 3. Eu não considero isso uma fase boa, é fase regular. E o Stade Rennais,
Dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Ou seja, essa fase já é bem melhor. Porque se vocês analisarem dos últimos 10 jogos, o Standard Renais perdeu apenas 2 jogos, empatou apenas 1. Ou seja, são 3, 6, 7, 8 jogos aí sem derrotas. Beleza? Essa odd aí, gostei dessa odd do Standard Renais. Podemos colocar aí tranquilamente Standard Renais ou empate, de boas. Acredito que o Strasbourg ele não vai fazer muita pressão nesse jogo. Acredito eu aí que não é um... Na realidade, analisando agora a tabela, eu vejo que o Strasbourg está com 53 pontos. Se ganhar, ele vai ficar com o mesmo número de pontos do Standard Renais. Beleza, ainda vai passar o Nice e vai ficar 3 pontos do Olympique de Marseille, caso o Olympique de Marseille não consiga ganhar. Então, para ficar suavão, over 1.5, beleza? Esquece vitória ou empate dos Standard Renais, over 1.5 bem suave. Vamos aí para o último jogo do dia 20 de abril de 2022, que é Lyon contra Stade Bretois. Analisando aí o Stade Bretois, dos últimos 5 jogos deles, perderam 3, ganhou 1 e empatou 1. Já viu que a fase não é boa. E dos últimos 5 jogos aí do Lyon, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ou seja, realmente a fase não é boa. Primeiro jogo under de hoje, que é o último jogo, under 3.5, rapaziada, para ficar tranquilo. Agora, mais uma vez, gente, eu vim pedir a gentileza que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem um like aí no vídeo, que fortalece muito, mas muito mesmo, tá? Muito, muito, muito. E, obviamente, vou deixar o bilhete pronto aí para vocês agora no final do vídeo. E também segue a gente lá no Instagram, que é o @centraltips. Valeu, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.